Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, vamos orar. Nós vamos iniciar nossa escola de discípulos. Ó Pai, eu quero agradecer, oramos pelo nosso café, agradecemos pela manhã que o Senhor nos dá, pedimos a sua rica e infinita misericórdia. Sabemos que estamos vivendo um momento que ao invés da igreja, Senhor, resistir, ó Deus, não nos deixa como o profeta Jonas dormir no porão. Tende misericórdia. Tende misericórdia, meu Deus, dessa nação. Tende misericórdia dessa situação. Senhor, tende misericórdia porque, ó Deus, nos dá coragem e nos ajuda. É o que pedimos e rogamos. Amém. Abra a Bíblia de vocês no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, estamos tecendo lições acerca do livro do profeta Joel. Lições, livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Ok, Denise, que bom saber que você está aí, acordada na tocha. A Juliana, Camila Nascimento. Camila Nascimento é a Camila? Camila, Deus abençoe. Que bom, glória a Deus. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Já demos a introdução, já falamos acerca dos gafanhotos, falamos acerca do que aconteceu em Judá, falamos também que não havia mais recursos para a nação estava numa recessão, numa miséria, numa pobreza. Falamos que o único templo, estavam com as suas portas cerradas e fechadas, porque não havia mais oferta. Falamos que os ministros estavam chorando, que os sacerdotes estavam clamando e chorando. Falamos que nem os bêbados, até os bêbados estavam chorando, porque não havia mais bebida, não havia mais o fruto. Tudo isso porque uma nuvem agourenta de gafanhotos veio sobre Judá como um castigo, como um juízo, do distanciamento do povo. O povo de Israel, povo escolhido de Deus, ele sempre sofreu esses embates. O povo de Israel sempre sofreu esses embates. O castigo no Antigo Testamento, ele é quase que imediato. O juízo no Antigo Testamento, ele é quase que imediato. À medida que o povo se afasta de Deus, vem então um juízo sobre a vida deles. E tudo isso, a ideia de trazê-los ao arrependimento, de trazê-los para o Senhor. É isso que nós encontramos no Antigo Testamento. É claro que existem promessas no livro do profeta Joel, que lá em Atos dos Apóstolos, Pedro se levanta e fala de um grande avivamento. Existe aqui, então, sinais, simbolismos, arquétipos, como os gafanhotos, que encontramos gafanhotos aqui, encontramos gafanhotos no capítulo 6 de Juízes, os midianitas subiam como gafanhotos, encontramos os gafanhotos no capítulo 9 de Apocalipse, quando o abismo se abre e os demônios, os gafanhotos saem do abismo. Então, nós encontramos essas verossemelhanças sobre os gafanhotos, não é? É isso que nós encontramos. Nós sabemos que para quem é mais dado, é mais pedido, exigido. Então, se a nação de Israel é uma nação escolhida pelo Deus Todo-Poderoso para ser uma nação de exemplo, e essa nação dá mau exemplo, dá mau testemunho, claro que o juízo é mais duro sobre eles. Agora, a igreja sai no meio de Israel, porque a salvação vem dos judeus. Então, se a salvação vem dos judeus e a igreja sai, e a igreja tem o conhecimento da verdade, claro que a igreja precisa entender que haverá também uma prestação de contas. Claro que precisa entender isso.
Mas é o capítulo de número 2 que nos interessa, depois de tantos dias falando sobre o livro. Quem quiser saber deve pegar os vídeos anteriores. O capítulo 2, a epígrafe do versículo 12, a epígrafe diz sobre a misericórdia do Senhor. O 2 e 12 de Joel diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso como? Como é que essa conversão ocorre? Com jejuns, com choro e com pranto. Eu nunca vi as pessoas, fulano se converteu, Beltrano se converteu. Legal, mudou agora a conversão. A conversão agora é uma conversão diferente. A conversão aqui é de jejum, com choro e com pranto. Claro, por que jejum, choro e pranto? Porque o povo tinha que se arrepender do seu pecado, não é? Tinha que se arrepender do seu pecado. O arrependimento do pecado, o pecado causa tristeza e não alegria. Na verdade, nós perdemos o temor de pecar contra Deus. Por que perdemos o temor? Quando um crente diz, eu estou com uma inveja santa, inveja é um pecado luciferiano. Mas o crente fala isso porque ele não tem noção mais do que é pecado. Os crentes não têm mais noção do que é pecado. Não tem. Os crentes não têm mais noção do que é pecado. Não tem. Nem os pastores têm, porque isso já parte do altar, parte do púlpito. Estou com uma inveja santa de fulano. Isso é pecado. Estou com um ciúme santo. Se eu não fosse crente, eu dava minha mão na cara desse cara. E aí, tal. Então, a vaidade, por exemplo, são pecados que mais para frente nós vamos conversar, que nós cometemos. Todos nós, infelizmente. Precisamos nos arrepender disso, porque a vaidade é um pecado de Lúcifer também, porque ela é o orgulho. A vaidade, na verdade, é um orgulho junto. Isso foi o que o diabo falou assim. Satanás disse o seguinte: eu não suporto o poder criativo de Deus. Eu odeio isso, quero isso para mim. Quero isso para mim. Quero ser... As pessoas já me olham e vê que eu sou bonito mesmo, entendeu? Já a inveja é o pecado do Caim, que também é do diabo. A inveja é um negócio seguinte, a inveja é assim, eu não suporto fulano. Por que você não suporta fulano? Certamente que fulano é melhor do que eu. Fulano pode ser melhor do que eu, porque é mais íntegro. Fulano pode ser melhor do que eu, porque é mais bondoso. Fulano pode ser melhor do que eu, porque é mais paciente. Fulano pode ser melhor do que eu, porque é mais inteligente. Fulano pode ser melhor do que eu, porque é mais forte. Fulano pode ser melhor do que eu, porque é mais bonito. Fulano pode ser melhor do que eu, porque sabe fazer coisas do que eu. Fulano pode ser melhor do que eu, até porque tem mais dinheiro. Isso me dá raiva. Isso é inveja. É o Caim. Aí diz assim, Deus prefere o Abel e não me prefere. E o Abel é mais bondoso, o Abel é mais paciente, o Abel... Aquela questão, eu sou lá guardador do meu irmão. Guardador, na verdade, é o observador, porque o judeu é um shomer, e a judia shomeret é aquela que observa. Observa o quê? Quem observa, quem guarda. Por isso que Jesus diz, aquele que guarda as minhas palavras, shomer, aquele que observa. Quem observa é quem guarda. Quem observa é quem guarda. E observe. Aonde está seu irmão? Sou lá, observador, guardião do meu irmão. Por quê? Porque primeiro eu devo amar a Deus, depois amar o próximo. Então, observe que são pecados. Então, nós temos que o quê? Se arrepender. A gente não se arrepende, né? A gente acha que está tudo muito bem, que a gente vive na graça. No Antigo Testamento, é diferente do Novo. Por quê? No Novo Testamento, nós vivemos um lapso. O que nós vivemos hoje? À noite, que eu vou falar ainda sobre a profecia e os sinais da volta de Cristo e dar alguns lampejos dos princípios das dores e da grande tribulação, hoje nós vivemos um lapso de tempo. Porque desde a ordem de Artaxerxes até a crucificação de Cristo, conta-se 490 anos. De acordo com Daniel, 69 semanas. Então, Cristo foi crucificado, subiu ao céu, deu 69 semanas. 490 anos, ciclos de tempo que já se cumpriram. E aí vem a 70ª semana. A 70ª semana é os 7 anos de grande tribulação.
Então, ainda não estamos em grande tribulação, mas estamos como no princípio das dores. Só que os princípios das dores ainda não é o parto. A Janaína, ela vai chegar no ciclo de ter dores, mas ainda não é o parto. Ela vai segurar na mão do marido, ou da mãe, ou da sogra, sei lá o quê. Ai, que dor! Ai! E ela vai dizer, ai! E aí o médico vai falar, não é hora ainda, não tem ainda a dilatação necessária. E ela, mas eu não estou aguentando. Não, é o princípio das dores. O parto vai chegar. O parto, mas eu não aguento. Não, mas ainda não é o parto. O parto vai chegar. Então, quando nós encontramos que nós, de acordo com Mateus 24, estamos vivendo o princípio das dores, é porque logo, imediatamente, virá o parto. E aí desencadeará a grande tribulação. Essa é uma introdução que vamos dar à noite sobre essas coisas que vão acontecer. Por isso que é um tempo da gente se arrepender, é um tempo da gente se converter, é um tempo da gente ter a nossa consciência tranquila com Deus. Se existe um tempo de arrependimento, esse é o momento. Por quê? Porque as coisas daqui para frente vai apertar. Por isso que o versículo 13 do capítulo 2, Joel, diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Sabemos que os judeus, olha, tinha que ter uma força enorme para rasgar aquele pano de estopa, de grosso, né? Para rasgar, tinha que ter uma força. Aqui, geralmente, quando eu estou me sentindo humilhado e eu preciso de chamar a atenção de Deus no sentido de que eu estou me sentindo humilhado, então eu rasgo as minhas vestes. Mas isso tornou apenas aparente, apenas uma questão legal, legalista, religiosa. O cara está rasgando as vestes, mas ele não está arrependido. Já viu pessoas que erram e dizem, tá bom, você me perdoa? O cara está falando assim, você me perdoa, mas o cara não está consciente do seguinte, eu estou errado. Eu só estou falando isso para resolver o problema. Então não existe um arrependimento, uma desculpa genuína. Nós vivemos nesse pecado. Nós dizemos assim, tá bom, você me perdoa? Mas eu não estou arrependido. Então, o cara, você viu aquela coisa esdrúxula que aconteceu? A mulher não deu, o cara pegou o cigarro da mulher no interior de São Paulo, e aí foi lá do nada, e em milésimo de segundo, deu uma machadada na mulher, e matou a mulher, uma coisa horrível, diabólica. E aí perguntam para ele, ele diz, não estou arrependido. Entende? Então, é esse tipo de ser humano que vai cada vez piorar a situação. Então, rasgar o vosso coração, na verdade, se arrependa de verdade. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é o quê? Se eu me arrependi de verdade, Ele é misericordioso. Se eu me arrependi de verdade, Ele é compassivo. Se eu me arrependi de verdade, Ele é tardio em irar-se. Se eu me arrependi de verdade, Ele é grande em benignidade. E Ele não vai fazer o que falou, destruir a cidade de Nínive, ou vai destruir a minha cidade. Por quê? Porque eu me arrependi de verdade. Não é? Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares à libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Mais uma vez o jejum está aqui. Proclamai uma assembleia solene, um culto. Congregai o povo. O povo não congrega, né? Congregai o povo. Ajuntai os anciãos. Reuni os filhinhos, os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ok? Então, uma das 3 recomendações que encontramos no livro do profeta Joel para uma mudança espiritual. Os gafanhotos assolaram. O país está em miséria. As pessoas estão sofrendo. O templo com as portas cerradas. Os sacerdotes chorando. Todo mundo sofrendo. Qual é a solução? Primeira recomendação na boca do profeta é proclamar um jejum. Primeira recomendação é isso. Falamos domingo passado sobre a autofagia, que é quando eu estou em jejum, eu fico mais bonito, quando eu estou em jejum, eu fico mais forte, no sentido de que as minhas células, elas vão querer energia, e elas precisam de 300 a 400 gramas de energia cada célula diária. E como ela não encontra alimento, ela vai destruir aquilo que está velho, doente, pela frente, para gerar energia para o corpo.
é uma forma de autodefesa. Mas o jejum para nós, ele tem que ser uma questão de eu quero me converter do meu mal. Eu quero mudar. E existe vários tipos de jejum. Nós tratamos semana passada, não tratamos? Não falamos? Então, quem esteve a semana passada, entendeu. Não vou falar mais. Falamos do jejum absoluto, falamos? Falamos do jejum absoluto. Existem vários tipos de jejum. Então, falamos do jejum normal, do jejum absoluto. Falamos de pessoas que jejuaram de uma forma sobrenatural, Moisés e Elias. Falamos do jejum parcial, do Daniel, lembra? Daniel, então, comeu legumes e tomou água por 10 dias, ficou mais bonito, mais forte. Depois ele comeu legumes e tomou água por 3 anos. E Deus deu ele a quê? Inteligência, capacidade. Não é? Agora a questão é a seguinte. Vamos analisar o que diz Mateus capítulo 6. Deixa eu ver se é isso. Mateus 6, versículo de número 25. Vamos ver se é isso aí. Mateus 6. Legal, né? É sempre assim. Mateus 6. Mateus 6, versículo 25. É isso? Aleluia. Deixa eu ver se é isso. Hã? Leia. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Entendi. Aqui fala sobre a solicitude da vida, não é? Mas não é esse texto. Eu coloquei aqui, na hora de eu escrever, ok? Eu escrevi junto. Na verdade, nós vamos ler Mateus 6, verso de número 2, verso de número 5 e verso de número 16. Eu vou até pegar depois uma caneta, porque eu coloquei aqui junto. Então, é Mateus 6, verso, faltou um ponto e vírgula aqui, pastor. Mateus 6, verso 2, não é? Um ponto e vírgula pode fazer muita diferença. Então, no Mateus 6, verso 2 diz, quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Olha, não quero te entristecer, você pode ficar com raiva, já que você está do outro lado. Alguém depois vai assistir esse vídeo, vai que alguém vai estar pesquisando lá, procurar a escola de discípulos, acha esse vídeo. Mas eu acho um absurdo quando as pessoas acham uma carteira, põe lá no Facebook com dinheiro espalhadinho, dizendo, como eu sou muito honesto, estou mostrando que o dinheiro está aqui e tal. Não, acho que você precisa ligar. Quando eu perdi minha carteira, teve um processo aqui na igreja muito difícil. Eu andei meio xarope alguns tempos, e aí eu estava tentando entender como é que alguém que diz que gosta de você se levanta contra você e quer tomar e fazer umas coisas absurdas. E aquilo mexeu comigo. E um dia eu tinha uma reunião com pessoas que eu achei que eram minhas amigas, e aí eu coloquei a carteira em cima do carro, tinha 1h30, coloquei a carteira em cima do carro, saí de casa. Quando eu saí de casa, a carteira caiu bem ali na esquina do Boca Júnior, na rua Presidente Kennedy, onde eu moro. E eu vim para a reunião na sexta-noite. Quando foi sábado de manhã, eu vim novamente para uma reunião aqui de manhã para resolver o problema. E olha, isso foi sexta-noite, isso foi sábado de manhã, isso foi até um feriado, no dia 7 de setembro, não posso esquecer jamais, para atender uma certa família. E aí me ligaram. O senhor é Edmar Mendes da Silva? Eu falei, sou Edmar Mendes da Silva. O senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. Ah, então é o senhor mesmo. Olha, eu achei sua carteira, aconteceu assim, caiu do carro, eu vim atrás, um casal de moto parou, pegou a carteira e ia levar. Eu falei, vocês vão levar para a delegacia? Eles falaram, não. Eu falei, então me dá aqui que eu vou levar. Peguei a carteira do senhor, deixei na delegacia. Estou ligando porque eu peguei o seu nome, peguei pelo Google o endereço da igreja e achei o seu telefone pelo Google. Então, estou ligando para o senhor. Está lá na delegacia.
Viu? Está tudo lá. Então, veja, não colocou, a pessoa não colocou no Facebook, no Spotify, se bem que dinheiro já não tinha mesmo, né? Então, o dinheiro não tinha nem como espalhar, não é? Mas assim, foi lá para a delegacia. Quando você quer fazer alguma coisa, você faz o que tem que fazer, você ficar mostrando. Você ficar mostrando. Então, o que eu quero ensinar aqui, antes de falar do jejum? Que ele diz que quando deres esmola, ele não diz assim, se você puder dar. É quando deres, significa que quem segue a Jesus deve fazer a solidariedade. Não é se você quiser dar esmola, não. Quando deres, tá? Mas não sejam como os hipócritas. Eles, aqui diz, nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Ok? Muito importante isso. Olha o versículo 5. E quando orares, quando deres esmola, preste atenção. Isso está na minha versão assim. Quando deres esmola. Não é eu dou quando eu quero. Se eu sigo a Jesus, é minha obrigação fazer isso. Quando deres. E não posso falar para ninguém. Já no versículo 5, é minha obrigação orar. Não é se eu vou orar. É quando orares. Quando orares, não sereis como os... mas agora você vai ficar chateado. O pessoal vai agora, já fica chateado comigo, vai ficar mais chateado comigo. Uma coisa é você está fazendo uma live, uma coisa é você está fazendo um culto online e você está ali orando. Claro, isso é uma coisa. Agora, teve um tempo que parece que era a moda. Eu não tenho Facebook, mas a Carla tem, não é? Então de vez em quando vem e é linkado no meu celular. Então veja, teve um tempo que é moda, madrugada tá lá a pessoa, meu Deus, lá e põe no Facebook orando, e começou um monte de gente colocando as orações, seja das 23 horas, seja meia-noite, seja qual for, e aquela oração, eu estou orando por você. Poxa vida, eu acho que isso é um laço do inimigo. Porque a Bíblia diz assim, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Significa em público. E nos cantos da praça, em público, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Qual é a recompensa que eles receberam? Aquele que dá esmola e fala assim, eu dei uma esmola para fulano, hein? Ele já recebeu a recompensa, todo mundo aplaudiu. Sim, mestre. Qual é a recompensa daquele que está orando? Eu estou orando por fulano, sustenta. E está todo mundo no Facebook ouvindo? Fulano ora, hein? Poxa, já recebeu a recompensa. Aí quando ele chegar no céu, ele fala, cadê a minha recompensa de oração? Você já recebeu, foi aplaudido pelos homens. Já está bom demais. Bom demais. A gente começa a ver essas coisas. Uma coisa é você estar sendo filmado, você está orando, você está sendo filmado. Agora uma coisa é você por isso. Você. Tudo, preste atenção. No Instagram, seguidores é dinheiro. Seguidores é dinheiro. No Facebook, seguidores é dinheiro. E no YouTube, seguidores é dinheiro. Seguidores é dinheiro. Então, uma coisa é eu ir na frente das lojas e orar. Outra coisa é, pega essa filmagem aqui, que agora... Tá me vendo agora? Senhor! A igreja de ICP está orando nas lojas. Hipocrisia, né? Para que os outros vejam o que a gente está fazendo. Nós temos que tomar cuidado, porque os outros vão ver, vão aplaudir. Opa, essa é uma igreja que faz, hein? Caramba, nessa igreja aí... Aí alguém diz assim, essa igreja não expulsa um demônio? Quantos demônios já expulsamos aqui? Nessa igreja não ajuda os necessitados? Quantas pessoas... Só que a gente não fica colocando isso e fazendo um merchan, né? O comercial. Então nós temos que tomar cuidado. Bom, mas não sei nem por que eu entrei nesse assunto. De vez em quando me dá umas coisas na cabeça, eu fico pensando como é fácil hoje a gente angariar pessoas usando as redes sociais ou a mídia, qualquer coisa. Bom, então quando deres esmola e quando orares. Agora veja o versículo de número 16. Então nós vemos, quando deres esmola, quando orares, e o 16 diz, quando jejuardes. Olha, presta atenção. Não é se eu vou jejuar,
é quando jejuardes. O jejum é para hoje. É para hoje. Então, não é só no passado, não é só na antiguidade. Eu jejuo se eu quiser. Não, quando jejuardes. Quando jejuardes. Significa que o jejum faz parte da minha vida. Já falamos do normal, do absoluto, do parcial e do sobrenatural. O jejum faz parte da minha vida. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberão a recompensa. Olha, estou em 40 dias de jejum. Ai, meus olhos estão fundos. Sabe que eu estou assim porque eu jejuo. Estou jejuando 40 dias. O que está acontecendo contigo, crente? Não, estou num jejum lascado. Caramba, eu queria ser igual a fulano. Não consigo jejuar igual a fulano. Às vezes fulano só jejuou 1 hora. Você já está achando que ele tá fazendo o joguinho ali, pô. Vai jejuar? Lava o rosto, coloca o perfume, penteia bem o cabelo, fica alegrão, tal. Alguém chega para você, fala assim, aí fulano, amanhã eu quero você na minha casa. Tem uma peixada com pirão, fulano, todo jejum. Aí já não dá mais. Ai, mas será que eu vou? Não vou? Você já tem misericórdia? Sim, eu vou abrir mão do meu jejum agora, porque o pirão e tal. Já era. Aí Deus já fala, você é um fraco mesmo, Então, uma coisa é você chegar e falar, ó, fulano, hoje não vai dar, tal. Agora, outra coisa é você, estou jejuando, né? É diferente. Então, mas aqui é quando jejuardes. Vamos abrir Mateus 9,15. Mateus 9,15. Deixa eu ver se é isso, né? Porque de vez em quando a gente faz. Ai, Jesus, me ajuda aqui, que eu estava escrevendo isso, era tarde. Aleluia. Aleluia. Eu acredito que eu estou no lugar errado. Eu não acredito. Deixa eu ver aqui, Mateus 6. Como jejuar, a prática. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que diz aí Mateus 9,15? Respondeu, por acaso convidaram um casamento que aconteceram com noivo? É isso mesmo, olha aí, até que eu não estou tão maluco. Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias hão de jejuar. Bom, aqui em Mateus capítulo 9, Jesus é questionado pelos religiosos, primeiro porque ele come com pecadores, depois vieram os discípulos de João, o João Batista, não é? E perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus? Olha que diz a minha Bíblia tem colchetes, que geralmente nas Bíblias, quando você vai ler um texto, encontram colchetes, é que aquele texto, ele não faz parte do texto original. Ele foi colocado para que você entendesse o contexto que eles estavam falando. Então, há um colchete dizendo o seguinte, é claro que os textos originais não existem mais, mas é outra história. Muitas vezes, e teus discípulos não jejuam, observe, os fariseus jejuavam muitas vezes, e os caras foram tidos como hipócritas pelo Senhor. Mas os caras jejuavam muitas vezes. Os discípulos de João Batista jejuavam. Agora, os discípulos de Jesus não jejuavam. Aí os caras falam, mano, a nossa igreja lá do João Batista, que é a igreja do Reteté, jejua. A igreja dos fariseus jejua. Agora a tua igreja, Jesus, não jejua. Aí Jesus diz, claro que eles não vão jejuar, eu estou com eles. Não há necessidade. Uau, eu estou com eles. Enquanto eu estou com eles, não precisa. Mas quando eu for retirado, eles vão sentir a necessidade de jejuar. Então, observe que a necessidade de jejuar, por que que o teu discípulo, Jesus, não jejua? Porque eu estou com eles. A necessidade de jejuar.
Não é apenas uma questão, cara, eu tenho que jejuar. Não, há uma necessidade de jejuar. Pode ser normal, jejum, absoluto, sobrenatural e parcial. Há necessidade de jejuar. Qual é a necessidade de jejuar? Eu preciso de uma porção maior da presença de Jesus na minha vida. Observe que Joel diz, proclamem um jejum. A ideia agora é, eu vou me arrepender dos meus pecados e preciso de uma presença maior de Deus. Para quem sabe Deus, não muda esta situação. Para quem sabe Deus, não muda esta condição. Então, nós, a igreja, estamos passando pelo período da ausência do noivo. A ausência, esse negócio, Jesus está aqui, tá, mas você viu ele? Ah, para de besteira. Você não está vendo ele. Você não está vendo. Tá. Ah, mas eu vi, legal. Uau. Parabéns. Ah, mas eu vejo Jesus. Glória a Deus. Que pena, né? Que você está vendo Jesus, mas eu não estou vendo. Não estou vendo ele aqui. Não estou. Agora, eu creio que ele está, mas eu não estou vendo. Eu creio que ele está, mas não estou vendo. Por que o senhor crê e não vê? Eu creio porque ele disse que se 2 ou 3 se reunirem no nome dele, ali ele estará, mas eu não estou vendo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, se você vê, uau, mas ele também disse o seguinte, feliz é aqueles que não vê e crê. Mas já que você vê, glória, estou aqui até, até a regra agora. Né? Ok? Porque alguém diz, eu estou vendo. Aí eu me lembro, muito bem, me lembro. Dos meus pecados me lembro eu. Isso é uma frase no livro do Gênesis, ok? Quem falou isso foi o copeiro quando chegou diante de Faraó e foi lembrar do José, depois que o José já tinha amargado comendo o pão que o Faraó amassou. Então veja, dos meus pecados, eu me lembro, eu novo convertido, os crentes pentecostal lá, eu estou vendo Deus, eu estou vendo. E eu, caramba, mano, não consigo ver, não estou vendo, cadê? Eu não sou crente, eu não consigo ver. Aí eu ficava pensando quantos pecados eu tinha que eu não conseguia ver. Dos meus pecados, lembro. Mas isso novo convertido. Mas depois que eu me virei ministro, dos meus pecados lembro eu. Aí a gente num canto, tudo trancado, desde as 8 horas da manhã até não sei quantas horas. Eu estou vendo o anjo fulano, eu estou vendo o anjo Beltrano, eu estou vendo o anjo com 3 asas, eu estou vendo o anjo com 4. Eu falei, cara, eu estou em jejum, não estou vendo nada, meu. Não, eu sou miserável mesmo, porque eu não consigo ver. Esses caras são espirituais, são mega pastores. Esses caras são tocha, porque esses caras vê anjo com 3 asas, com 4, com 6, com 2, e até sem asa. Esses caras vê todo modelo e tipo de anjo. Eu não consigo ver nada. Uau! Até que, quando a gente vai ler as escrituras, nós vemos que feliz é quem não vê, mas crê. Vamos para frente, né? Porque aqui eu já era 1h23, eu estava escrevendo isso, às vezes aí, né? A gente fica pensando nas coisas e tal. O que nós estamos falando? Do jejum. Porque alguém vai falar assim, eu vou jejuar e vou ver miríades de anjos. Você vai ver miríades de anjos. Primeiro que vai te dar uma agonia nas primeiras horas, uma agonia, porque o jejum nos leva à angústia. Bedehale, batsia, o jejum nos leva à angústia, né? O jejum nos leva à angústia. Estou angustiado e eu preciso de uma porção maior de Deus, ok? Eu estou angustiado e eu preciso de uma porção maior de Deus. Nós falamos do jejum normal, nós falamos do jejum absoluto, do parcial, do sobrenatural. E em Israel, principalmente no Antigo Testamento, você vai notar que existiam jejuns públicos, coletivos e regulares. Ou seja, a nação muitas vezes se reunia para jejuar. Ok? Vamos abrir a Bíblia em Jeremias 36:6. Jeremias. Abra a Bíblia em Jeremias 36:6. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso. Jeremias 36:6.
Declarar um dia de jejum não é pecado. Declarar um dia de jejum coletivo não é hipocrisia. Olha, igreja, vamos ter um dia de jejum. Isso não é hipocrisia, entende? Isso não é pecado. O pecado está quando você que jejua se acha mais santo que o outro. Isso é vaidade. Vaidade na certa, isso é pecado. Toda vez que você se acha mais santo, mais puro, mais perto de Deus que os outros, isso é vaidade. Tá bom? É uma vaidade lascada. Bom, Jeremias 36 e 6. Olha só. Olha só. Jeremias estava proibido de entrar na casa do Senhor. Jeremias estava proibido de entrar na casa do Senhor. Aí ele diz para Baruque, o seu assistente, que escreveu uma parte do livro: entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, Baruque escrevia para ele, segundo o que eu ditei, ele falava e Baruque escrevia, lê todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor. Essa casa do Senhor é o templo em Jerusalém. No dia de jejum. Havia um dia de jejum. E também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. O que significa isso? Que em Israel havia um dia de jejum, que todo mundo de todas as cidades se reuniam para jejuar. Um jejum nacional, coletivo. Vamos ler novamente Joel 2:15. Joel 2:15 diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, promulgai uma assembleia solene. O que Joel está dizendo agora? Joel está olhando para aqueles que estão no templo e diz: toca a trombeta, reúna o povo e vamos jejuar a nação inteira. Isso é um jejum coletivo, irregular. Pode ser mensal, pode ser bimestral, trimestral, semestral e anual. Então, os israelitas tinham um jejum anual, como o jejum da expiação. Expiação não é você ficar lá na brecha da porta espiando. Cobertos, tá? Uma palavra de origem latina, ok? Foram cobertos. O que é coberto? Ixi, cadê meu lenço? Perdi meu lenço. Será que está aqui? Sei lá, eu tinha um lenço. Acho que eu deixei no carro, mas eu tinha um lenço. Então, calma, não vamos criar pânicos agora, sem criar pânico. Isso aqui é um lenço de papel. Só na tocha, hein? Aí, isso aqui é um lenço de papel. Preste bem atenção, chegou aqui uns auxiliares mega. Então, isso aqui é um copo. A água do interior, tá? Meus pensamentos, minhas atitudes, meus pecados. Toda vez que Deus olha, então ele está olhando, olha que o copo está transparente. Para Deus nós estamos transparentes. Deus está olhando lá dentro. Deus está vendo todo o meu pecado lá dentro. E eu tento me livrar do pecado, e lutando, vou cumprir a lei de Deus, não consigo. Aí Jesus morreu na cruz do Calvário e disse: eu vou fazer isso por você, e eu vou te dar tanto amor, que a força do meu amor, pelo poder do meu amor, você terá um futuro amanhã e conseguirá vencer o pecado. Então a gente consegue vencer o pecado porque Jesus nos emprestou o amor dele e nós amamos tanto ele que a gente não quer ofender. Mas o que ele fez? Ele expiou, me cobriu. Ele me cobriu. Ele me cobriu. Olha que legal, ele me cobriu. Pronto, já não dá para ver. Por quê? Porque o sangue dele está me cobrindo. Então Deus me vê através de seu filho Jesus. Por isso que eu sou aceito por Deus. Porque Jesus morreu no meu lugar. Eu estou coberto. Meus pecados foram expiados. Eu fui purificado. O Espírito Santo começou a agir em mim na regeneração. 27 anos estou sendo regenerado pelo Espírito Santo.
e ele me justificou. Então, diante de Deus, eu estou justo. Justo. Então, os israelitas tinham um jejum que era o jejum da expiação, o jejum anual. Vamos ler a Bíblia em Levíticos 23 e 27. Levíticos, terceiro livro da Bíblia. Terceiro livro da Bíblia. Ok? Levítico 23 e 27. Levíticos 23 e 27. Se nós olharmos o Antigo Testamento, livro de Levíticos 23 e 27, diz assim: mas aos 10 deste mês 7, está no mês 7, no dia 10, será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. O dia do jejum também era um dia de trazer uma oferta ao Senhor. Essa oferta queimada era em detrimento do pecado, não é? Observe que afligireis a vossa alma. Claro que eu não vou chegar, vou jejuar e vou ficar com aquela cara de peixe morto para todo mundo ver que eu estou jejuando, para ter pena de mim e dizer que eu sou espiritual, porque isso é hipocrisia. Mas o jejum é uma aflição, aquilo que eu disse para vocês. Eu disse que porque que afligireis a vossa alma. Por que afligireis, irmão? Fica sem comer para você ver que agonia que está. Fica no primeiro dia, no segundo, no terceiro, você vê, você no segundo, na madrugada do primeiro dia, você não consegue dormir, você fica aflito. E você não consegue, às vezes, pôr as ideias em ordem. Por quê? Porque aquilo te incomoda. Falta o açúcar no sangue, falta os sais minerais, vai faltar você está viciado na cafeína, vai faltar isso, a abstinência do café vai te dar um problema sério, né? Nós estamos falando disso de hoje, ok? Mas vemos aqui que tinha um dia de jejum nacional. Vamos ver o capítulo 16 de Levíticos, versículo 29. 16 e 29. 16 e 29 é a festa anual das expiações. Isso vos será por estatuto perpétuo, olha aí, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então, nós vemos aí, mais uma vez, a referência, ok? A referência sobre o jejum coletivo e o jejum nacional, ok? Tá certo? Ok? Nós estamos vendo aí no 7º mês. Vamos abrir a Bíblia agora em Números, capítulo 29. Números, capítulo de número 29. Números, capítulo de número 29. Tá? Note-se que quando ele diz no 7º mês, no dia 10, no calendário hebraico, é o mês de Tisrei. É o mês de Tisrei. O 7º mês, é mais ou menos entre setembro e outubro, no nosso. Entre setembro e outubro, segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro, é o 7º mês deles, que é o Tisrei. Então, nesse período é que eles estão em jejum anual e coletivo. É muito importante saber o calendário judaico, porque através do calendário judaico, vamos entender o que está acontecendo nos princípios das dores. E vamos entender sobre os sinais que Deus deu nos céus. Por exemplo, as 4 luas de sangue. Então, isso bate com o calendário. É muito interessante que em 2018, Israel completou 70 anos. Grave essa data. Por que 70 anos? 70 anos é uma geração. A Bíblia diz que não passará esta geração sem que estas coisas não ocorram. Que geração? 70 anos. De 1948 para 2018. 2018 houve uma lua de sangue e 2018 completa-se 70 anos de Israel. Então isso é muito importante. Por quê? Como que o pastor sabe que 70 anos é uma geração? Salmo 90, verso 10. Ok? Então, vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente. Na época de Zacarias, havia também o jejum no 5º e no 7º mês, ok? Profeta Zacarias, vamos lá, profeta Zacarias, eu li Números, desculpa, gente, Números 29 e verso 7, Números 29 e verso 7, Números 29 e verso 7 diz assim, no dia 10 desse 7º mês, Tisrei,
tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra se fareis. Ou seja, se eu fosse judeu e tivesse um estrangeiro, um brasileiro na minha casa, esse dia ele também não podia fazer nada, ele tinha que jejuar. Ele tinha que jejuar. Ele tinha, mesmo sendo estrangeiro. Entendeu? E se fosse um viajante, tinha que jejuar. Agora a gente faz o contrário. Ah, é ceia. Não, chegou fulano em casa agora. Ah, vamos ficar aqui, porque nunca fulano vem, tal. Aí, nessa época era diferente. Ah, fulano, você chegou agora? Fulano, não, é o seguinte, vamos para a igreja? Não, não vou. Não, você vai, porque eu vou, e você não ficar aqui, você vai. Ah, não vem mais na tua casa. Pena. Queria só te dar uma boa notícia, que Deus é bom na sua vida. Bom, mas vamos mudar de assunto, porque isso é para coisas radicais e a gente está vivendo um momento que não podemos ser muito radical. Zacarias capítulo 7, versículo de número 3. Zacarias 7, livro do profeta Zacarias, tá bom? Livro do profeta Zacarias. Zacarias. Capítulo, depois de Ageu você acha Zacarias. Capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. A epígrafe do capítulo 7 é o jejum que não agrada a Deus. Uau! Tem jejum que agrada a Deus? Tem. Tem jejum que não agrada a Deus? Meu, para pensar quanta gente jejua e não está agradando a Deus. Eu fico tentando pensar isso aí. Capítulo 7 de Zacarias. Ok? Mas eu vou ler do versículo 3, 4 e 5. Diz assim: perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas. Tanto os sacerdotes como os profetas estavam lá. Continuaremos nós a chorar com jejum? No 5º mês, como temos feito por tantos anos? Existia um jejum, tanto no 5º como no 7º mês. Tá? Só estou mostrando para você que esses jejuns coletivos em Israel sempre houve. Tá? É isso que eu estou mostrando. Já mostrei, se você não ficou sabendo, meus pêsames. Mas sobre o jejum normal, o absoluto, o parcial e o sobrenatural. Agora veja. Eles estavam orando, jejuando e chorando no 5º mês por tantos anos. Todos os anos fazendo isso. Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo, ao profeta Zacarias: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste? Com efeito, para mim? Ai, meu pai. Ai, meu pai. Será que nós, ao invés de jejuarmos para Deus, estamos jejuando para outra coisa? Será? Olha o que diz o versículo 6. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouviste, verso 7, vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada em paz, e com as suas cidades ao redor dela, e do sul e a Campina eram habitados? Bom, preste atenção. Se eu for para Isaías 58, também vai ver lá um jejum que não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Quando ele diz, quando vocês comem e bebem, não é para vocês? Sabe o que o profeta está dizendo? O jejum que você está fazendo é para Deus ou é para você? É para Deus ou é para você? Será que eu já participei de santa convocação de jejum em igrejas, que esse jejum não tinha nada a ver com Deus? É lamentável isso. Será que eu não participei de santas convocações, que essas santas convocações não tinham a ver com Deus? Será que eu não jejuei para mim, ao invés de jejuar para Deus?
Será que os meus motivos mais egoístas, inescrupulosos, fizeram com que eu abrisse mão do alimento, mas eu não estou fazendo isso para Deus. Estou fazendo para mim mesmo. Isso é lamentável. Porque para a gente chegar a essa conclusão, temos que ter um coração quebrantado e humilde para entender que às vezes nós pisamos na bola feia com Deus. Somos especialistas em religiosidade. Fazemos as coisas de aparência. E nós precisamos, nesse tempo agora, nos arrependermos. Então, nós estamos aprendendo aqui sobre jejum. Porque quando é que Deus muda a história de Judá ali no livro do profeta Joel? Quando eles seguem 3 recomendações: jejum, congregar e orar. Mas eu estou apenas me prendendo ao jejum. Porque, por incrível que pareça, tem gente que tem dúvida de jejuar. Não sabe exatamente o que é o jejum. Não sabe. Ok? É isso que nós precisamos entender. Se eu estou jejuando para Deus ou para mim. Atos 13, verso 2. O que diz Atos 13, verso 2? Atos 13 e verso 2. Novo Testamento, mais fácil achar, né? Mais fácil. Atos 13 e verso 2. O Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2. 13 e 2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo, uma coisa interessante. Quando nós estamos servindo ao Senhor, você que está me ouvindo aí, servindo ao Senhor. Fale você mesmo, servindo ao Senhor. Os que estão comigo aqui, repitam, servindo ao Senhor. Quando você diz servindo ao Senhor, você está dizendo ministério. Ministério. Servir é ministério. Ministério A, ministério B, ministério A. Ministério é servir. Então, quem serve tem ministério. E quem não serve? Esquece que não tem ministério. Porque eu prego, eu prego. Prega um monte de peça de mentira. Por quê? Você, na verdade, não serve a Deus, não serve a ninguém, você não tem ministério, coisa nenhuma. Você é um soberbo. Soberbo. Isso que você é. Mas eu estou em casa porque nenhuma igreja está certa. Você está indo de mãos dadas com o anticristo e vai ficar na religião universal deles. Na religião, vou trocar a palavra. Não se pode falar universal. Galáctica, é melhor. Sideral. Espaço sideral. Ok? Bom, diz aqui que ele servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quando nós estamos servindo a Deus de verdade, gente, quando nós estamos servindo a Deus de verdade, jejuando, o Espírito Santo fala. A ele que separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha o que é consagrar para o ministério. Impor as mãos sobre eles. Paulo e Barnabé foram separados para a obra missionária quando eles imporam, mas eles estavam orando jejum. Orando jejum. Agora, Zacarias diz que tem jejum que não é para Deus. Aqui, o jejum é para Deus. A diferença. O que nós temos que aprender aqui? Que eu não posso jejuar de uma forma de mostrar para todo mundo que eu sou santo. Porque às vezes eu estou jejuando, mas não estou servindo a Deus. Estou servindo aos meus propósitos egoístas. O jejum ele não pode ser uma forma externa de santificação. Por quê? Porque quem jejua, Deus vai ver em secreto, gente. Gente, Deus não gosta desses caras. Eu fico pensando, agora fale o que você quiser, estou nem aí. Eu fico pensando, esses caras chegam na igreja com um terno brilhante, com uma gravata brilhante, um sapato com salto de cristal, com sapato de cristal, um anel brilhante, um Ultraman no púlpito.
Ultraman no púlpito. E fica com a toalha. E a galera... se liga. Se liga, que pataquada. Ridículo. Aí você vai pro culto de tênis. Você vai pro culto sem gravata. E você com gravata e de sapato de couro alemão, vai para a igreja, mas não vai para o culto. Nós precisamos entender que todas as vezes que eu quero demonstrar uma forma de santificação exterior, estou ofendendo a Deus, gente. Esse não é um jejum que Deus se agrada. Porque o jejum deve ser para Deus, de coração quebrantado. Posso convocar um jejum coletivo? Claro. Posso convocar um jejum para a nação? Pode. Posso convocar um jejum para a igreja? Claro. Mas isso não é um motivo de a gente ficar assim, tá vendo? A gente jejuou. Você não jejua, não? Ih, miserável. Você é miserável. Eu consigo jejuar. Você não consegue fazer nada. Você quer. Eu me lembro quando eu era novo convertido, agora eu sou velho convertido, mas eu me lembro, eu todo animado, todo alegrão, estava lá no trem, terceiro vagão dos crentes, vindo do Brás, do Itaim Paulista, estava lá, terceiro vagão dos crentes, estava todo animadão. E aí, me deram a oportunidade para falar, eu falei, eu estou sem Bíblia. Aí um crente, eu era jovem, tinha até cabelo. Aí eu falei, estou sem Bíblia. Eu estava, acho que uns 45 dias na igreja. A outro crente, a Bíblia a gente tem na cabeça. A Bíblia a gente tem na cabeça. Eu não gosto desses crentes fracos. Aquilo me deu uma amargura na alma. Uma amargura na alma. Faz 27 anos eu ainda não consigo ter a Bíblia na cabeça. Então estou mal. Estou mal pra caramba. Mas o cara tinha. Tudo bem. O cara tinha a Bíblia na cabeça. Não, é o Moisés. Eu estava com o Moisés no trem, não sabia, meu. Mas tudo bem. Vamos para frente, galera. Vamos para frente. Ok? Nós vamos encerrar. São 11h10. Chega. Ok? Será que eu consigo? Deixa eu ver o que tem. Ixi, tem muita coisa do jejum ainda. Deixa eu marcar aqui. Ok? Depois nós vamos falar sobre o propósito do jejum. O propósito. Não é que eu queira, sabe, a gente jejuou esses dias atrás pela nação. Resolveu? Por que será? Vai ver que eu falei nisso aí. Ai. Mas há quem diga assim, não, todo esforço é válido. Precisamos tomar cuidado, né? Precisamos tomar cuidado. Vamos encerrar, são 11h13, à noite vamos estar transmitindo o nosso culto. Todo mundo de máscara, de luva, vivendo um tempo que é o princípio das dores. Então, à noite, espero eu estar bem e com as coisas no coração que Deus me permitir, para a gente conversarmos um pouco sobre o princípio das dores, sobre o propósito da profecia, sobre a importância de perceber o que as Sagradas Escrituras dizem e sobre a importância de você se arrepender. Os cientistas dizem que basta 21 dias para você mudar um hábito. Quer parar de fumar? 21 dias. Quer parar de se drogar? 21 dias. Quer parar de pornografia? 21 dias. Quer parar de mentira? 21 dias. Os cientistas dizem que basta 21 dias. Bom, que aí cria-se um novo hábito. A gente é reprogramável. Dá para reiniciar. Dá para recomeçar. O evangelho é daqui para frente. O evangelho é vamos consertar aqui porque é daqui para frente. Entendeu? Então, estamos vivendo um momento de conserto. Um momento que é daqui para frente. Daqui para frente como vai ser a minha vida. E como que eu vou encarar esses problemas. Já imaginou se a lei marcial que está velada ficar decretada? Proibido pôr o pé para a rua? Você não vai preso? Isso é lei marcial. Né? Daqui para frente. Não está muito longe de acontecer, não.
Precisamos ter coragem, fé, discernimento, graça e humildade. É isso que a gente precisa. Que Deus abençoe você. Pai eterno e Pai de poder, em primeiro lugar eu lhe peço o teu perdão, peço a tua misericórdia, levanta os teus profetas neste momento, perdoa nossos erros, queremos consertar o que foi quebrado, queremos acertar aquilo que erramos, queremos voltar o caminho que tomamos errado, queremos nos encontrarmos contigo. Salva esta nação. Não deixa o mal dominar este país. Não deixa o mal dominar este país. Salva esta nação. Quebra a agenda maligna. Quebra a agenda maligna. Poupa o teu povo. É o que nós pedimos e lhe suplicamos. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.